Pessoal, quem aí acredita que Bolsonaro vai ser eleito presidente em 2026? Vão comentando aí, se preparando, porque o cenário político está pegando fogo e tivemos uma grande reviravolta. Lideranças do PT ficam chocadas com a notícia de que Lula vai estar fora da corrida para 2026. Estão todos em alerta máximo, temendo o que vem pela frente, meio à pior crise da esquerda nos últimos anos. Em meio a essa turbulência, Lula voltou ao hospital apenas 12 dias após bater a cabeça e nós trouxemos todos os detalhes dessa situação que pode impactar o futuro da política no Brasil, pois médicos renomados já alertaram que a região do impacto é extremamente sensível e isso pode se agravar com o passar do tempo, ainda mais devido à idade de Lula. Se você quer ficar por dentro dessa bomba, dessa notícia, já se inscreve agora mesmo no canal para não perder nenhuma novidade. Aqui você vai saber tudo o que a grande mídia não te mostra, cada detalhe dessa trama e das novas estratégias de poder que estão abalando Brasília e todo mundo. Também compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Enquanto isso, Bolsonaro surpreende ao lançar Michele como candidata para 2026, pegando até mesmo os aliados desprevenidos e mexendo com o cenário eleitoral de um jeito que ninguém esperava. Será que Michele vai conquistar o apoio necessário para enfrentar essas eleições? O capitão Jair Bolsonaro também fala sobre o seu futuro na política. E as reviravoltas não param por aí. O deputado Boulos está fora da Câmara dos Deputados essa semana. Mas uma notícia aonde deu o Boulos aqui na prisão chocou exatamente 0 pessoas. Quem já conhece o histórico, ainda mais da ala esquerdista, sabe o que esperar, mas dessa vez o buraco parece mais embaixo. E fiquem ligados para entender como tudo isso pode impactar a disputa eleitoral de 2026 e o futuro do país. Eu já começo com a primeira notícia que saiu aqui, que é a respeito do Boulos. Gente, Boulos na prisão. Deu Boulos, né? O Boulos recebeu 72% dos votos dos presidiários em São Paulo. Saiu aqui no jornal Poder 360 que o governador Tarcísio de Freitas afirmou que a organização criminosa do PCC teria orientado o voto no PSOLista durante o horário de votação no domingo de eleição. E o deputado Guilherme Boulos, adversário do prefeito reeleito Ricardo Nunes, teve mais votos em quase todas as sessões eleitorais dos presídios e casas de detenção de São Paulo. Boulos recebeu 72% dos votos válidos ante 20% de Nunes. O prefeito se reelegeu no domingo, dia 27 de outubro, com mais de 3.393.110 votos. 59,35% dos válidos no segundo turno das eleições de 2024. Já Guilherme Boulos, do PSOL, ele teve 2.323.901 votos, 40,65%. E aqui saiu em todas as matérias, em todos os jornais, né, que o Boulos é o candidato mais votado entre presidiários de São Paulo. Ele sozinho consegue 71% dos presídios. Olha, é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo, e isso repercutiu aí de uma forma gritante, né? E aqui, além dessa notícia, saiu uma outra referente aqui ainda ao Boulos, que ele está fora da Câmara dos Deputados essa semana. Boulos não aparece, saiu aqui pela Folha de São Paulo, Boulos não aparece na Câmara após derrota para Ricardo Nunes. O deputado do PSOL está descansando, parece que ele está muito cansado, né? Segundo sua assessoria, e provavelmente voltará a Brasília somente na próxima semana. Então, saiu aqui, ele não foi na Câmara após ser derrotado no domingo por Ricardo Nunes na disputa à Prefeitura de São Paulo, tanto na terça quanto na quarta e hoje, né, em que um plenário realizou sessões de votações. Boulos esteve ausente em seu gabinete no 9º andar do anexo 4 da Câmara. Em Brasília não havia informações sobre onde estava o parlamentar. Sua assessoria afirmou que ele está descansando e provavelmente voltará a Brasília somente na próxima semana. Então, gente, a Câmara concluiu a votação aí do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e decidiu retirar do texto a proposta que autorizava estados a taxar os recursos aportados em planos de previdência privada transmitidos a beneficiários por meio de herança. Também aprovou o projeto que autorizou o governo a enviar recursos para a recuperação de escolas destruídas de enchentes no Rio Grande do Sul
Em outra votação, houve um inusitado empate de 211 votos a 211. A direita apresentou emenda para evitar que entidades sindicais façam parte de conselho diretor de Fundo de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico do Ministério do Desenvolvimento. Então, aqui aconteceram algumas coisas e o deputado do PSOL era a principal aposta eleitoral de Lula, né, em 2024, mas ele foi derrotado no segundo turno por Nunes, por 59,35% dos votos válidos contra 40,65%, uma diferença gritante, né? Após a confirmação do resultado, ele discursou para a militância no próprio domingo, dizendo ter perdido a eleição, mas como uma campanha que recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Aonde, né? Se ele teve o mesmo, praticamente, número de votos da eleição de 2020, mas enfim, né? Gente, enquanto isso, olha só, Lula volta ao hospital para exames 12 dias após queda no banheiro do Alvorada. Saiu aqui no jornal G1. O presidente Lula sofreu um acidente doméstico no dia 19 de outubro. Em quase 2 semanas, Lula cancelou viagens e retomou a rotina de trabalho no Planalto. Então ele retornou nessa quinta-feira, dia 31/10, novos exames para monitorar sua recuperação após sofrer um acidente doméstico. Há quase 2 semanas, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, e bateu a região da nuca. O presidente precisou levar 5 pontos e realizou exames de imagem no sábado, na terça, dia 22, e na sexta, dia 25. Na segunda, dia 28, ele voltou ao médico para retirar os pontos e agora, né, por orientação médica, Lula repetiu os exames no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, onde fez todo o acompanhamento desde a queda. Então ele precisou cancelar 3 viagens internacionais por causa do acidente, já retomou a rotina de trabalho no Palácio do Planalto, sede do Executivo, e nessa quinta ele se reunirá com governadores para discutir mudanças nas políticas de segurança pública. Lula, que completou 79 anos de idade nesse domingo, dia 27, cancelou viagens à Rússia por causa do BRICS, Colômbia com a COP da Biodiversidade e Azerbaijão com a COP 29. A prioridade do petista, segundo aqui aliados, é estar liberado para ir ao Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro, a fim de comandar a reunião de cúpula do G20, organismo presidido pelo Brasil esse ano. Então, saiu essa notícia e tem mais. Saiu aqui também pela Folha de São Paulo que lideranças do PT temem que Lula não dispute a presidência da República em 2026. Bancadas da esquerda no Congresso escolheriam de forma inédita se ele optasse por ficar fora da eleição. Então saiu aqui que a possibilidade de Lula não ser candidato à reeleição do 2026 já é discutida internamente por lideranças do partido. Eles consideram que o presidente pode desistir de se apresentar ao eleitorado caso sua popularidade e também a aprovação do governo não deem a ele a segurança de reeleição. De acordo com o Datafolha, 35% consideram hoje sua gestão ótima ou boa, 30% acham ela regular e 33% julgam ruim ou péssima. A aprovação do governo, segundo a Quaest Pesquisa, é de 51%, outros 45% desaprovam. Para uma disputa tranquila à reeleição, a margem para o governo teria que aumentar nos próximos 2 anos, analisa as mesmas lideranças. O temor é que o presidente chegue à conclusão em 2026 de que encerrar sua carreira eleitoral com a vitória de 2022 seria o mais adequado e que não valeria a pena o risco de sofrer uma derrota que poderia ser a última eleição presidencial que disputaria, porque ele é o único líder forte aí da esquerda e isso prejudicaria muito partido para as próximas eleições. Iria destruir de vez a esquerda, uma perda, uma derrota do Lula. E uma derrota dificilmente seria seguida de uma revanche eleitoral em 2030, porque Lula terá 85 anos e terminará o mandato com quase 90 anos. A previsão, no entanto, é de que a pressão para que ele se candidate em 2026 será gigantesca, mesmo com risco de derrota. O partido, e mais que isso, o campo da esquerda, teria uma lulodependência, já que não há outra liderança com força dele capaz de atrair o voto de milhões de pessoas. E aí tem mais, né? Aqui diz que sem Lula, a bancada do PT e do partido dos aliados poderia encolher a níveis inéditos, colocando a presidência da República nas mãos da direita por 2 décadas, analisam as mesmas lideranças. Então, gente,
Vocês viram aí, né? Existe a possibilidade do Lula não concorrer a essas eleições por causa da popularidade, então a esquerda reconheceu a queda iminente, reconhece que eles vêm perdendo força e espaço, e isso é ótimo para a direita, né? Tanto que Bolsonaro, olha só, saiu aqui no Infomoney, Bolsonaro diz que será candidato em 2026, espera anistia, e a anistia vocês viram que já tem apoio do PT e da direita. E essa anistia ela foi prorrogada, né? Ela não foi votada essa semana, conforme Bolsonaro disse, porque estão negociando com Arthur Lira. Então foi um acordo feito antes do Arthur Lira anunciar para poder aí eleger o seu sucessor, né, em fevereiro de 2025. Então ele vai incluir a emenda que pede anistia não só dos manifestantes do ato do dia 8 de janeiro, mas também do Bolsonaro. E como pegou mal pro Lula, porque o pessoal aí da Lava Jato, tudo tendo sentença anulada, retornando, né, para a vida normal, mesmo depois de todo aquele escândalo, desses roubos, a ala do PT, pessoas que são da esquerda, que cometeram crimes, sendo aí negociado, né, para não ficar preso, enfim, tudo isso vem pegando muito mal para o governo. Então o governo ele quer trazer algumas mudanças e não dar o perdão aos manifestantes do dia 8 de janeiro pode repercutir muito mal, né? Pode dar muito mais ruim ainda e cair mais ainda o restinho que talvez exista ainda de confiança que algumas pessoas têm no governo. Então, o Bolsonaro está bem confiante e pelo jornal, em visita ao Senado, o Bolsonaro defendeu a criação de uma comissão especial para discutir o projeto de lei da anistia aos processados pelo 8 de janeiro, como determinou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Em segundo, que o jornal ele reafirmou que será candidato à presidência da República nas eleições. Ele rejeitou a possibilidade de discutir apoio a outros nomes da direita, como Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado. O candidato para 2026 é Jair Bolsonaro, afirmou o ex-presidente. Questionado se o resultado das eleições municipais poderá indicar um caminho para candidatos de direita que não contasse com seu apoio, Bolsonaro disse que isso é uma utopia. Abre aspas, já tentaram várias vezes lançar candidatura sem meu apoio, mas não conseguiram. Juntas, quantas pessoas no aeroporto e batem papo? Não sabem a linguagem do povo. É uma utopia. Todos que tentaram virar líder através de likes e lacração não chegaram a lugar nenhum, disse o ex-presidente a jornalistas depois de uma visita ao gabinete da oposição ao Senado Federal. Bolsonaro tratou sua inelegibilidade como um caso não consumado, já que ele ainda pode recorrer, reclamou ainda que outras pessoas possam ser candidatas sem nenhum problema e ele não, e o mentor de tudo que há de errado no Brasil, não só no tocante à corrupção, é o Zé Dirceu, e ele está elegível, pode ser candidato, afirmou aí o ex-presidente. E na visita ao Senado, Bolsonaro defendeu então a criação de uma comissão especial para discutir o projeto de lei que anistia os processados pelo ato do dia 8 de janeiro, como determinou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Para ele, a tramitação da proposta pela comissão especial, por mais que atrase a conclusão do projeto, é o caminho que nós temos para buscar alternativas e negociações, e Bolsonaro disse que o novo colegiado servirá para ouvir os órfãos de pais vivos, ou seja, dos presos pelos atos de destruição da sede dos três poderes no ano passado em Brasília. Abre aspas, não muito, pelo contrário, a comissão não vai atrasar o PL, não adianta aprovar por 500-0 na comissão se o dono da pauta do plenário, Arthur Lira, não está impondo nada. Mas uma das alternativas é a criação da comissão. O que o pessoal pretende ao criar a comissão? Trazer para cá os órfãos de pais vivos? Vocês vão ficar chocados, fecha aspas, disse o ex-presidente. Bolsonaro também chamou de quebra-quebra o ocorrido em 8 de janeiro e disse que a destruição e os atos de vandalismo ocorreram antes do pessoal que estava acampado. Teve um quebra-quebra, pelo que tudo indica, foi feito antes do pessoal que estava acampado. O próprio Nelson Jobim falou, depois voltou atrás que foi um quebra-quebra, algo que todos nós condenamos, mas ninguém tentou dar golpe no Lula. Se fosse dar golpe, seria antes de tomar posse, não depois, declarou o ex-presidente. Abre aspas, a anistia está sempre na pauta nossa. Nós entendemos que como cada vez mais tem um número de parlamentares que entende da mesma maneira, até corroborando com o ministro José Múcio da Defesa, que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, muito menos armada, muito menos que as pessoas unidas queriam mudar o Estado Democrático de Direito, prosseguiu Bolsonaro. Anistia é o remédio para isso aí. Tem gente inocente, tem gente com 6 filhos que está preso.
E Jair Bolsonaro disse ainda que sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, deve ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal em 2026. Apesar dessa disposição, o ex-presidente disse que Michele não é muito afeita à política. Abre aspas, ela não é muito afeita à política, ela pretende sim disputar o Senado pelo Distrito Federal. No momento, essa é a nossa intenção, acredito que ela tenha muita chance, fecha aspas, afirmou. Então, gente, essas foram as novidades que saíram. Vocês viram aí que tem reviravolta, Bolsonaro tá bem confiante na anistia e eu também. Eu quero saber de vocês, vocês estão confiantes nesse processo de anistia? Porque a gente sabe que o Centrão tudo é negociação. Liberou dinheiro na mão deles, eles aprovam tudo, né? O que vocês acham? Vão comentando aí. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo, obrigada, até logo.